Já alguma vez deu por si a olhar para um lanço de escadas como se fosse uma montanha? Ou sentiu aquela pontada familiar no joelho ao levantar-se da sua cadeira favorita e pensou: será que vai ser sempre assim? Aquele som de estalido, aquela rigidez matinal que demora cada vez mais a passar. É uma realidade frustrante que nos rouba a alegria das pequenas coisas. Um passeio no jardim, brincar com os netos, ou até mesmo ir às compras sem ter de planear onde se vai sentar a seguir para descansar. Eu conheço essa dor. Conheço a sensação de que o nosso próprio corpo nos está a atrair. Passei anos a experimentar pomadas, a tomar comprimidos que me deixavam o estômago às avessas e a pensar que a minha mobilidade estava perdida para sempre. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta pode não estar na farmácia, mas sim na sua cozinha? E se uma simples bebida preparada em menos de 5 minutos todas as manhãs pudesse mudar tudo? Neste vídeo, vou partilhar consigo o segredo desta bebida poderosa que me fez andar sem dor. E não só. Vamos também explorar outros alimentos e hábitos simples que, juntos, podem ajudar a rejuvenescer as suas articulações, fazendo com que os seus joelhos se sintam como novos. Fique comigo até ao fim, porque o último ingrediente desta bebida é o mais surpreendente e pode ser a peça que falta no seu puzzle para uma vida sem dor. Vamos então começar com o coração de tudo, a bebida que transformou as minhas manhãs e, consequentemente, os meus dias. Não se preocupe, não é nada complicado. Não precisa de ingredientes exóticos que só se encontram em lojas especiais. A beleza disto está na simplicidade e no poder que a natureza já nos oferece. O primeiro e principal ingrediente é a curcuma, também conhecida como açafrão da terra. Talvez a use para dar cor ao arroz ou a um caril, mas o seu verdadeiro valor vai muito além da cor amarela vibrante. Dentro da curcuma existe um composto mágico chamado curcumina. Pense na curcumina como um bombeiro de elite para o seu corpo. Quando as nossas articulações doem, é porque estão inflamadas. É o sinal de alarme do corpo. A curcumina entra em ação e ajuda a apagar esse fogo da inflamação diretamente na fonte. Não é como um analgésico que apenas mascara a dor. Ela vai à raiz do problema. No entanto, há um pequeno truque com a curcuma. O nosso corpo tem dificuldade em absorver a curcumina sozinho. É aqui que entra o seu fiel parceiro, uma pitada de pimenta preta. A pimenta preta contém uma substância chamada piperina, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. É uma diferença incrível. É como tentar abrir uma porta trancada. A curcumina é a chave, mas a piperina é a mão que a roda. Sem ela, a chave não serve de muito. Portanto, a regra de ouro é: onde vai a curcuma, vai sempre uma pitadinha de pimenta preta. Eu uso cerca de meia colher de chá de curcuma em pó e apenas uma pequena pitada de pimenta preta moída na hora. O segundo guerreiro anti-inflamatório na nossa bebida é o gengibre. O gengibre e a curcuma são primos, pertencem à mesma família de plantas e trabalham maravilhosamente bem juntos. O gengibre contém compostos chamados gingeróis, que também são potentíssimos a reduzir a dor e a inflamação. Se a curcumina é o bombeiro, o gengibre é a equipa de paramédicos. Ele não só combate a inflamação, como também ajuda a aliviar a dor de uma forma muito semelhante a alguns medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos secundários indesejados para o estômago. Eu costumava sentir os meus joelhos muito rígidos de manhã. Levantar-me da cama era um processo lento e doloroso. Desde que comecei a incluir gengibre fresco na minha rotina, sinto uma fluidez muito maior. É como se alguém tivesse lubrificado as dobradiças das minhas articulações durante a noite. Eu uso um pedaço pequeno de gengibre fresco, com cerca de 2 centímetros, descascado e cortado grosseiramente. O sabor é picante, forte, mas é o sabor da cura. E rapidamente nos habituamos e até começamos a gostar. Agora, para dar um toque de doçura e um poder extra, adicionamos o ananás. Sim, o ananás. Para além de ser delicioso e refrescante, o ananás contém uma enzima extraordinária chamada bromelaína.
A bromelaína é famosa pela sua capacidade de reduzir o inchaço e os hematomas. É por isso que muitos atletas a usam para recuperar de lesões. Para as nossas articulações, especialmente para quem sofre de osteoartrite, a bromelaína pode ser uma verdadeira bênção, ajudando a diminuir a dor e a melhorar a função do joelho. É a parte da nossa bebida que diz ao corpo: calma, vamos tratar deste inchaço e trazer alívio. Eu uso 2 ou 3 rodelas de ananás fresco. É importante que seja fresco, pois o processo de enlatamento destrói grande parte da bromelaína. O ananás também adiciona a fibra necessária e uma doçura natural, o que significa que não precisamos de adicionar qualquer tipo de açúcar a esta bebida. Por fim, precisamos de uma base líquida e de um último toque mágico. Como base, eu uso simplesmente um copo de água. Mas se quiser uma bebida mais cremosa, pode usar leite de amêndoa ou de coco sem açúcar. O toque final, e este é o tal ingrediente surpreendente que mencionei, é uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas. Por que é que a linhaça é tão importante? Porque é uma das fontes vegetais mais ricas em ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é como o óleo que lubrifica o motor de um carro. As nossas articulações precisam dele para se moverem suavemente, sem atrito, sem dor. O ômega 3 combate a inflamação a um nível celular e ajuda a proteger a cartilagem que ainda temos. Moer as sementes é crucial, pois o nosso corpo não consegue digerir as sementes inteiras, e assim não teríamos acesso a todos os seus benefícios. Pode comprá-las já moídas ou moê-las em casa num moinho de café. Para preparar é muito simples. Coloco todos os ingredientes: a água, a curcuma, a pimenta, o gengibre, o ananás e a linhaça moída, num liquidificador e misturo tudo até ficar bem homogêneo. Bebo logo de seguida, em jejum, para garantir a máxima absorção de todos estes nutrientes maravilhosos. O sabor é uma mistura de picante, doce e terroso. É uma bebida que nos acorda e nos faz sentir que estamos a começar o dia a fazer algo de verdadeiramente bom por nós. Mas esta bebida, por mais poderosa que seja, não faz milagre sozinha. Ela funciona melhor quando faz parte de um estilo de vida que apoia a saúde das nossas articulações. É como plantar uma semente de uma flor bonita. Pode ter a melhor semente do mundo, mas se o solo não tiver nutrientes e não a regar, ela não vai crescer. O mesmo se aplica ao nosso corpo. Esta bebida é a semente, e a nossa alimentação diária é o solo fértil. E a primeira coisa que podemos adicionar a este solo para o enriquecer é o peixe gordo. Falo de peixes como a sardinha, a cavala, o salmão. Em Portugal temos a sorte de ter sardinhas frescas e de excelente qualidade. Lembro-me da minha avó a dizer que comer sardinhas dava saúde aos ossos, e ela tinha toda a razão, embora talvez não soubesse explicar cientificamente o porquê. Estes peixes são incrivelmente ricos em ácidos gordos ômega 3, os mesmos que encontramos na linhaça, mas de um tipo diferente e ainda mais potente, chamados EPA e DHA. Estes ômega 3 são super-heróis no combate à inflamação. Eles funcionam desativando as enzimas e as proteínas do nosso corpo que causam a inflamação e a dor. Comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável na rigidez matinal e na dor geral das articulações. E não precisa de ser complicado. Uma lata de sardinhas em azeite numa fatia de pão integral, ou uma cavala grelhada com batata cozida e legumes, são refeições simples, deliciosas e profundamente terapêuticas. É comida de verdade, que nutre e cura ao mesmo tempo. E já que mencionei o azeite, vamos falar desse ouro líquido. O azeite extra virgem é um pilar da nossa dieta mediterrânica e um dos alimentos mais anti-inflamatórios que existem. Mas atenção! Tem de ser extra virgem e de boa qualidade. O segredo do azeite está num composto chamado oleocantal. Este nome pode parecer complicado, mas a sua ação é simples de entender. Ele funciona de forma muito parecida com o ibuprofeno. Os cientistas descobriram que o oleocantal bloqueia as mesmas vias inflamatórias que os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, mas, claro, sem os seus efeitos secundários negativos.
Aquela sensação ligeiramente picante que por vezes sentimos na garganta ao provar um bom azeite? Isso é o óleo cantal a trabalhar. Por isso, seja generoso com o azeite. Use-o para temperar as suas saladas, para regar os seus legumes cozidos, para finalizar uma sopa. Cozinhar com ele a altas temperaturas pode destruir alguns dos seus compostos benéficos. Por isso, o ideal é usá-lo mais em cru. Substituir outras gorduras, como a manteiga ou a margarina, por azeite é uma das trocas mais inteligentes que podemos fazer pela saúde das nossas articulações e do nosso coração. Outro grupo de alimentos que devemos trazer para o nosso prato com mais frequência são os vegetais de folha verde escura. Couve galega, espinafres, grelos, agrião. Estes vegetais são verdadeiras potências nutricionais. Estão carregados de antioxidantes, como a vitamina C e o beta-caroteno, que protegem as nossas células contra os danos dos radicais livres. Pense nos radicais livres como pequenas faíscas que causam estragos e inflamação no nosso corpo. Os antioxidantes são como a água que apaga essas faíscas antes que elas provoquem um incêndio. Além disso, estes vegetais são ricos em vitamina K, que é essencial para a saúde dos ossos, e em cálcio. Muitas pessoas pensam que o cálcio vem apenas dos laticínios, mas as folhas verdes são uma fonte fantástica e de fácil absorção. Tente incluir uma porção destes vegetais em pelo menos uma das suas refeições diárias. Uma sopa de espinafres, uma couve salteada com alho e azeite, ou mesmo adicionar um punhado de espinafres frescos a um batido. O corpo agradece. Por fim, nesta sessão, vamos falar de um lanche simples mas poderoso. Um punhado de nozes ou amêndoas. Os frutos secos, especialmente as nozes, são outra excelente fonte de ômega 3. Eles também contêm uma boa dose de antioxidantes e outros compostos anti-inflamatórios. O problema com os lanches é que muitas vezes recorremos a bolachas, bolos ou pão branco, que são alimentos pró-inflamatórios. Eles contêm açúcar e farinhas refinadas que, na verdade, alimentam a inflamação no nosso corpo. Trocar esse tipo de lanche por um punhado de frutos secos é uma mudança pequena com um impacto gigante. Eles dão-nos energia, saciam a fome e, ao mesmo tempo, estão a trabalhar nos bastidores para acalmar a inflamação nas nossas articulações. Tenha apenas atenção à quantidade, pois são calóricos. Um punhado, cerca de 30 gramas por dia, é a medida ideal. Estas não são mudanças radicais, são ajustes. É olhar para o que comemos e pensar: isto está a ajudar-me ou a prejudicar-me? E escolher mais vezes os alimentos que nos ajudam. Ao juntarmos estes alimentos à nossa rotina, estamos a construir um exército poderoso dentro de nós para lutar contra a dor nas articulações. Começamos o dia com a nossa bebida dourada e depois, ao longo do dia, reforçamos essa defesa. E agora, vamos falar de algo que removemos do corpo e que é tão importante como aquilo que colocamos nele: a hidratação. A água é talvez o nutriente mais subestimado de todos. As nossas articulações, especialmente a cartilagem que as amortece, são compostas maioritariamente por água. A cartilagem é como uma esponja. Quando está bem hidratada, é espessa, elástica e faz o seu trabalho de amortecer o impacto entre os ossos. Quando estamos desidratados, essa esponja fica seca, fina e dura. Os ossos começam a roçar um no outro, causando dor e desgaste. Além disso, a água é fundamental para eliminar as toxinas do corpo, incluindo os subprodutos da inflamação. Beber água suficiente ao longo do dia é como dar um banho interno às suas articulações, limpando-as e mantendo-as lubrificadas. Muitas vezes, quando sentimos sede, já estamos num estado de desidratação. Por isso, o ideal é ir bebendo pequenos golos de água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Se achar a água pura um pouco aborrecida, pode aromatizá-la com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. O importante é manter o corpo hidratado. Outro ponto crucial é o movimento suave. Eu sei que quando temos dor, a última coisa que nos apetece é mexer. Parece contraintuitivo. Pensamos que o repouso é a melhor solução.
mas a imobilidade, na verdade, piora a rigidez e a dor. O movimento é essencial para as articulações. É o movimento que estimula a produção do líquido sinovial, o lubrificante natural das nossas articulações. É como o óleo numa corrente de bicicleta. Se não a usarmos, ela enferruja. Não estou a falar de correr uma maratona ou levantar pesos pesados. Falo de movimento suave e consciente. Uma caminhada curta de 20 a 30 minutos por dia, de preferência em terreno plano e macio como relva ou terra batida. A natação ou a hidroginástica são excelentes opções, porque a água suporta o peso do corpo, retirando a pressão das articulações e permitindo um movimento livre e sem dor. Alongamentos suaves de manhã ao acordar também podem fazer maravilhas para aliviar a rigidez. O lema é: movimento é loção. Use as suas articulações de forma gentil ou arrisca-se a perdê-las. E, por fim, algo que muitas vezes negligenciamos: o nosso sono. É durante o sono que o nosso corpo se repara e se regenera. Se não tivermos um sono de qualidade, interrompemos este processo de cura fundamental. A dor crônica e o mau sono criam um ciclo vicioso. A dor dificulta o adormecer, e a falta de sono aumenta a nossa sensibilidade à dor no dia seguinte. É fundamental criar uma rotina de sono relaxante. Tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um banho morno. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Um bom sono não é um luxo, é uma necessidade biológica, especialmente quando estamos a lidar com uma condição inflamatória. É o momento em que os ingredientes da nossa bebida e dos alimentos que comemos fazem o seu trabalho mais profundo de reparação. Começar o dia com a bebida anti-inflamatória, escolher alimentos que nos nutrem, mantermos-nos hidratados, mover o corpo com suavidade e garantir um sono reparador. Vê como tudo está interligado? Não é uma única coisa. É a sinergia de vários pequenos hábitos que juntos criam uma transformação profunda e duradoura. É tomar as rédeas da nossa própria saúde e bem-estar. Ao olharmos para trás, percebemos que não se trata de uma única solução mágica, mas sim de uma abordagem completa ao nosso bem-estar. Trata-se de começar amanhã com aquela bebida vibrante e curativa, cheia de curcuma, gengibre e ananás, que funciona como um despertar para o nosso sistema anti-inflamatório. É a promessa que fazemos a nós mesmos, logo pela manhã, de que hoje vamos cuidar do nosso corpo. Depois, ao longo do dia, trata-se de fazer escolhas conscientes. É preferir o brilho prateado de uma sardinha em vez de uma carne processada. É regar a nossa salada com o ouro líquido que é o azeite, em vez de um molho cheio de açúcar e químicos. É escolher um punhado de nozes como lanche, em vez de bolachas que só alimentam a inflamação que tanto queremos combater. É encher o nosso prato com o verde vivo das couves e dos espinafres, sabendo que cada garfada está a fornecer ao nosso corpo as ferramentas de que ele precisa para se reconstruir. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Ninguém está a dizer que tem de mudar tudo de um dia para o outro. Comece pela bebida. Incorpore-a na sua rotina matinal durante uma semana e veja como se sente. Depois, talvez na semana seguinte, proponha-se a comer peixe gordo 2 vezes. Passo a passo, estas novas escolhas tornam-se hábitos, e os hábitos tornam-se a sua nova realidade. Uma realidade com menos dor, mais mobilidade e mais alegria. Não se esqueça da importância da água, o elemento mais simples e, ainda assim, tão vital para a saúde das nossas cartilagens. E do movimento gentil, que é como uma canção de embalar para as nossas articulações, incentivando-as a manterem-se flexíveis e nutridas. E, claro, o sono reparador, o tempo sagrado em que o nosso corpo faz o seu trabalho de manutenção mais importante. Tudo isto são atos de amor próprio.
É reconhecer que o nosso corpo trabalhou arduamente por nós, durante muitas décadas, e que agora merece o nosso cuidado e a nossa atenção. Não se resigne à ideia de que a dor e a rigidez são uma parte inevitável do envelhecimento. Isso não é verdade. Temos um poder imenso para influenciar a nossa saúde através das nossas escolhas diárias. Eu sou a prova viva disso. Há uns anos, a ideia de dar um longo passeio pela praia parecia-me um sonho distante. Hoje é uma das minhas maiores alegrias, e tudo começou com uma simples bebida e a decisão de que eu merecia sentir-me melhor. Agora, eu gostaria muito de ouvir a sua história. Já experimentou algum destes ingredientes para aliviar a dor? Tem alguma receita ou dica especial que queira partilhar com a nossa comunidade? Por favor, deixe um comentário abaixo. As suas experiências são valiosas e podem inspirar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que podem estar a precisar desta informação. E se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a cuidar de si. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Um brinde à sua saúde, à sua mobilidade e a uma vida vivida em pleno, em todas as idades.